Olá pessoal, tudo bom? Aqui Chico Isidro, chegando para mais um Guaibadas. E nessa semana é uma história que fala sobre uma trajetória que eu tenho com este jornal aqui, tá? Essa semana eu vou falar sobre a história do Correio do Povo e como começou e como tá indo, tá? Mas antes de contar a história, eu vou pedir para você vai aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Isso é tri importante, né? Dizendo isso, bora para a história do Correio do Povo na vida de Chico Isidro. E é o seguinte, o Correio do Povo foi o jornal com que eu me alfabetizei com 4 anos. A minha avó Genésia, a mãe do meu pai, ela era leitora do Correio do Povo desde sempre. E na época o Correio era um correio grandão, aquele jornal grandão, aquele, né? Desse tamanho assim. 300 páginas. E um dia eu tava lá com meus 4 anos de idade, sentado, olhando uma revista em quadrinhos, olhando figurinhas, né? E a minha avó chegou assim: Chiquinho, tu não sabe ler, né? E eu... avó, sei, não, tu não sabe, Chiquinho, então vou o seguinte, vou ensinar a ler. Então a avó, pacientemente, todos os dias ela pegava o jornalão do Correio do Povo e abria ele na mesa, né? Fazia eu sentar e começar e me mostrar as letras, o ABC todo. E toda vez que eu conseguia completar um parágrafo ou uma matéria, ela me dava um copo de achocolatado. Deve até dar um dos motivos que eu cresci tanto Nescau que eu tomei na vida, né? Acabei crescendo pra caramba. Bom, isso com 4 anos. Eu aprendi a ler. Bom, o que acontece? Eu já falei em outro vídeo anteriormente que o meu sonho de criança era ser veterinário. Só que com 9 anos eu mudei isso aí e sonhava ser jornalista. Lá com 11 para 12 anos de idade, eu estava no colégio, em Paula Soares, e um dia eu saí do colégio e não sei por que acaso eu fui na redação do Correio do Povo, ali na Caldas Junas. Subi a General Alto e desci a Caldas Junas, fui lá na redação. Não sei como é que eu entrei, não me lembro mais. Eu sei que eu cheguei lá e encontrei o Lauro Quadros, o Rui Carlos Ottman. São os que eu me lembro. Eu sei que tinha mais gente, só que eu não me lembro desses dois, que eram os ícones do jornalismo esportivo gaúcho da época. Isso nos anos 70, final dos anos 70. E o Lauro Quadros, muito brincalhão, ele, guri, o que tu quer aqui, né? Eu falei, eu quero trabalhar com vocês, né? E o Lauro Quadros deu uma risada, ele olhou, tu quer trabalhar com a gente? Então é o seguinte, assim, ó, vai estudar, vai te formar, e quando tu te formar, tu volta aqui e a gente conversa. Tá bom? Tá bom. E peguei e fui embora. Os anos passaram todos. Até quando eu me formei, tudo, o Lauro Quadros, o Rui já estavam na RBS. Teve aquela crise da Caldas Junas dos anos 80. E eles acabaram indo para a RBS junto com o Ranzolin, uma cambada toda. Bom, tá. Aí eu tô formado. Aí eu fui para São Paulo, voltei. Trabalhei na Ipanema, na Band, vários outros lugares. E lá por 93, eu tava meio que perdido no mundo. Eu tive um emprego, dois empregos lá em Viamão, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, como assessor de imprensa. Um dia eu vou contar o golpe que eu tomei dos caras lá, né? Hoje eu vou passar isso. E eu não estava satisfeito e eu me demiti por causa das falcatruas dos caras. E eu me lembro que na época eu estava apaixonado por uma menina, loucamente apaixonado por ela me deu um pontapé assim, monumental. E eu fiquei meio sem chão, E eu pensei, eu preciso ocupar minha cabeça, não posso ficar pensando nessa guria, né? Eu preciso ocupar minha cabeça. E aí eu peguei a 0 hora um dia e ela tava lá assim, ó. Curso de jornalismo esportivo, curso de extensão em jornalismo esportivo, na Unicinos. Isso era uma sexta-feira de tarde. Eu olhei, sexta-feira de tarde, o curso começava no sábado seguinte.
E eu fui lá no Serviço da Mãe, no Tribunal de Justiça, onde eu também trabalhei, né? E comentei com a mãe, olha aqui, mãe, esse curso. Ela, não, faz esse curso, meu filho, faz esse curso. Ah, mas eu tô tendo engano. Ela, não te preocupa. Não te preocupa de dar um jeito. Tá, eu liguei pro Unicinos e a moça da secretaria falou, olha, tu deu sorte porque as vagas estavam preenchidas, mas hoje um aluno desistiu. Né, eu, sabe como é que eu faço pra inscrição, tudo? Ela, tu vai ter que vir aqui, aquela coisa toda. E eu falei, mas vou ter que ir em São Leopoldo agora de tarde, né? E ela, infelizmente, eu falei, eu sou formado na Unicinos, né? Ela, tá formada? Sim, eu sou formado na Unicinos, formei na Unicinos faz 2 anos. Então é o seguinte assim, ó, me dá teus dados que eu vou ver aqui tua ficha. Então, e quando tu vier, então tu a aula, amanhã, as aulas são das 8 ao meio-dia. Quando tu vier amanhã, tu traz tua documentação e já paga a taxa, vem direto da secretaria, eu já faço tua inscrição e tu vai pra aula. Fiz isso. A aula era ministrada pelo Júlio Sortica, meu grande amigo, professor Júlio Sortica, e o Miro Bassim. Todo sábado, eu não me lembro quantos meses, foram 6 meses, foram 5 meses, mas era todo sábado das 8 ao meio-dia. E nesse curso a gente fazia matérias esportivas, a gente fazia textos, a gente ia pro estádio fazer cobertura de jogo, simulação de cobertura de jogo, né? A gente tinha palestras com jornalistas que estavam no meio. Por exemplo, eu tive palestra com o Fiorin, sabe Fiorin? Tive palestra com o REC. Eu acho que o Zé Aldo Pinheiro também deu palestra. O Mário Marcos deu palestra. E eu me lembro que até participei do programa Domingo nos Esportes, que é apresentado pelo Pedro Ernesto, domingo de manhã. Se é Domingo dos Esportes, passa domingo, né? Participei do programa até. Bom, nesse curso eu conheci são meus grandes amigos hoje, o Wilson Rosa, o Luiz Gonzaga, famoso Gonzaguinha, atual editor de variedades Correio do Povo, Carlos Simon, CEO árbitro Carlos Simon, né? Queridão Carlos Simon. E, bom, num sábado desses, a palestra foi dada pelo Leonardo Meneghetti, que na época era repórter do Correio do Povo. Ele fazia o setor do Inter. Que a gente chama de setorista, né? Setorista esportivo do Inter. E Meneghetti tinha passado pela Zero Hora, pelo Diário Catarinense. Eu me lembro de ler matérias dele na Zero Hora, tudo. Tá, e ele foi dar palestra, né? E começou a falar, E no meio da conversa ele falasse, pessoal, e eu sei que vai abrir uma vaga para Lancheria Esporte Correio do Povo. Quem tiver afim, que tiver interessado, me procura no final, que eu dou as dicas de como fazer pra... Né? Tá. Eu acho que ninguém prestou atenção. Só eu. Porque quando acabou a palestra, as pessoas levantaram e foram embora. E ele ficou arrumando as coisas dele. E eu fui lá falar com ele, né? Eu cheguei todo bom, me apresentei, né? E falei, olha, eu tô interessado nessa vaga. E ele pegou, anotou o nome do Wilton Momba, que era editor de esportes do Correio do Povo, num bloquinho, me deu, ó, tá aqui o Wilton, tu fala com esse cara aqui. E deu o telefone e o nome do Wilton, né? Tu fala com ele. Aí eu pensei, tá, não vou ligar pro cara, né? Eu vou lá, tá, fazendo segunda-feira, eu vou lá de tarde falar com o Wilton, né? De cara dura. Eu me lembro que eu coloquei terno e gravata, né? Calça social, sapato, pra ir lá me apresentar pro Wilton Mombach. Aí cheguei lá, 6 da tarde, subi na redação cheia de gente. Naquela época era uma redação que tinha. Hoje tem umas 60 pessoas, 50. Na época eram mais de 100 trabalhando. E eu chego, pergunto pelo Wilton, e aí alguém me diz, lá no fundo, o esporte fica no fundão até hoje, porque o fundão, né, a bagunça, né, o esporte é a bagunça, no fundo da sala, assim, esporte. E eu fui lá e me apresentei pro Wilton. Eu me lembro que eu nunca vou esquecer, estava o Wilton, o Hugo Vink, que era o braço direito do Wilton, o Paulo Moura, saudoso Paulo Moura, o Carlos Alberto Maia Fruia, também saudoso, o Meneghetti, o Benfica,
E o Alfredo Poças. O Alfredo Poças louco. Um dia eu vou contar algumas histórias do Alfredo Poças aqui no canal pra vocês. Tá. E eu falo pro Ítalo, olha, infelizmente não tem vaga, né? Não, mas pra cá se pintar alguma coisa, se pintar alguma coisa eu te aviso. E eu deixei meu currículo pro Ítalo. O Ítalo pegou meu currículo, pegou meu telefone, tudo e colocou na gaveta. Eu pensei, esse cara nunca vai me ligar. Esse cara nunca vai me ligar, né? E eu não falei que o Meneghetti tinha me dito o Meneghetti era a fonte que tinha me dito que ia ter a vaga lá no Correio do Povo. Peguei e fui embora. Só que eu comecei, eu não ligava pro Ítalo. Toda semana eu ia lá no Correio do Povo. Eu fiz isso durante uns 5 meses. 5 meses eu ia, toda segunda-feira eu ia lá no Correio do Povo. Chegava lá e o Ítalo, não tem vaga. Não, só pra mostrar que eu tô aqui, tô interessado, né? E aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Então eu fazia questão de mostrar minha cara pra ele, né? E nesse meio tempo, eu comecei também a ir lá na Rádio Guaíba fica no segundo andar. O Correio do Povo fica no primeiro e a Rádio Guaíba fica no segundo andar. Eu ia lá, e aí lá tava o Benfica, o Rec, o Haroldinho Santos, o Denis Olinto, o Antônio Augusto, Milton Ferretti Ung. E eu ficava lá, batendo papo com eles, tomando café com eles, né? Tipo assim, eu tava na casa. Até o dia que eu chego lá foi na rádio, e tava o Benfica. O Benfica também trabalhava no esporte da Rádio Guaíba. E eu chego, o Benfica olha e diz pra mim, olha só, temos aqui o futuro repórter do Correio do Povo. Ele diz isso pra mim, opa, como assim? Eu não falei nada, não, tu falou, pode repetir, não. E eu fiquei meio que, falou que eu sou futuro repórter, eu fiquei todo entusiasmado. Algumas semanas depois, eu na redação do Correio do Povo, eu fui entrando, o Ítalo me vê, ele levanta e abre um sorriso. E ele vem na minha direção e me cumprimenta. Tudo bom? E eu pensei, já sei o que ele vai fazer. Ele, podemos conversar na sacada? Ele disse, podemos conversar na sacada? E eu pensei, ele vai chegar e vai dizer, Chico, não vem mais aqui, tá enchendo o saco, já passou dos limites, tá incomodando. Eu pensava. Ele faz a sacada comigo e diz, o seguinte, Chico, vai ter uma vaga aqui pro Correio do Povo. Vai ter uma vaga mesmo, tá? Tu quer fazer um teste? E eu, sim, quero, né? E ele, então tá, tu pode voltar amanhã? Eu já tô aqui agora. Por que voltar amanhã? Eu já tô aqui, ficar mais de 24 horas nervoso, já tô aqui. Faço agora, tenho certeza, faço agora. Aí tá, voltamos, aí ele me passou uma pauta, ele entrevistou o Ernesto Guedes, técnico de futebol, que estava assumindo na época o São Paulo de Rio Grande. Ele me passou, mas tem que perguntar isso. E o Ernesto Guedes tem uma relação com a minha família. Que o Ernesto Guedes, ele era amigo do meu pai. Ele morou no mesmo prédio que a gente morou no Bonfim dos anos 60, final dos anos 60. Até tinha uma foto que eu acabei perdendo com o tempo, que tá o Ernesto Guedes me segurando no colo. Eu era um piá de 2, 3 anos e o Ernesto Guedes estava me segurando no colo. E o pai tá assim do lado sorrindo. Essa foto se perdeu com o tempo. E eu conto isso pro Ernesto Guedes. E o Ernesto Guedes, que legal, que joia. Tu filho do Chicão, então. O pai então já havia falecido naquele dia, né? A gente fosse naquela época que estava falecido. Então ele conversou comigo, terminei a entrevista. Fui lá, eu tô daquele, vamos lá. Senta aí. Ele sentou, e tu vai escrever a matéria aqui. Ele me mostra, na tela do computador, um espaço de 5 linhas. E eu tinha tido um bloco de anotações. Ele pode sentar e escrever aqui a matéria aqui. Eu li, mas aqui são 5 linhas assim. O Correio do Povo é poder de síntese. Te vira. E virou as costas, saiu. Claro que eu não consegui fazer. Eu fiquei 2, 3 horas tentando escrever e não conseguia. E eu suava frio, não conseguia. E ele, não, fica tranquilo. Isso é normal. Vai pra casa, volta amanhã. E na época eu tinha voltado para Ipanema e para Bandeirantes. Então eu trabalhava de manhã na Ipanema da Bandeirantes e de tarde ia pro Correio do Povo. Eu cheguei em casa naquele dia e o Júlio, o senhor tinha mandado mensagem, tinha me ligado, pediu que eu falasse com ele. No dia seguinte, que eu tinha que voltar para casa no Correio do Povo, eu saí lá do Santo Antônio, desci e fui na 0 hora, na Ipiranga. Cheguei lá, o senhor tinha que, olha o seguinte, vai ter uma vaga aqui no esporte. Tu tá interessado? Eu, Júlio, ontem mesmo eu comecei no Correio do Povo. Ele, mas aqui tu não tá. E ele, não, tem que fazer um teste, né?
E tem outra pessoa concorrendo também à vaga. Eu, Júlio, lá, é só eu lá. Eu não vou me queimar lá com o Ultra Momback, né? Chegar aqui, daqui, e de repente eu rodo aqui no teste aqui. E como é que eu fico lá? Eu espero que tu compreenda. Ele não compreendeu perfeitamente. Quem acabou fazendo. Quem era o outro cara candidato à vaga da 0 Hora era o Álvaro Laranjeira. Grande figura Álvaro Laranjeira. Hoje professor. E eu fui pro Correio do Povo. E a partir daquele dia eu comecei a ir todo dia. Fui indo. Passaram 2, 3 meses e eu quebrei a perna. Eu ia encontrar alguns amigos da faculdade e no caminho eu quebrei a perna. E aí no dia seguinte, num sábado de tarde, no dia seguinte eu cheguei na redação com o pé engessado e eu falei pro Heitor, olha, Heitor, eu não quero perder a vaga, né? Eu vou vir de qualquer jeito, né? Vou me virar, vem de táxi, vem de lotação, eu me viro, vem de carona e me virava. Só que eu tive que abandonar lá a Ipanema, né? Porque eu não tinha uma condição de ir um morro e depois descer com, né, de bengala, foi muito difícil. Questão do correio. E na época permitiram que eu trabalhasse de pé engessado. Hoje, nem pensar. E fui ficando. Só que assim, eu comecei no Correio do Povo e eu tive que cumprir mais ou menos um estágio de alguns meses. E tava se acabando, e esse estágio estava acabando. E o outro chegou pra mim no último dia, baixo, que legal, que pena não vou poder ficar. Né? E me deu um abraço e que pena, tem um cara tão legal, mas infelizmente não vai ficar. E aí veio o Eugênio Bortolão conversar comigo, veio o Luiz Figueiredo, falecido, o Clóvis Otti, o Armando Burdi, esse pessoal vinha, me abraçava, que pena que tu é tão joia, não vai ficar, aquela coisa toda. Eu tava quase chorando, né? 11 da noite, o Hilton o Hilton levanta e diz, pessoal, o recado para dar para vocês. E eu pensei, ele vai dizer que eu tô sendo dispensado. Ele, a partir de hoje, o Chico é um funcionário com carteira assinada do Correio do Povo. Puta que o pariu, sabe? E eles já sabiam da sacanagem, eles sabiam já. Né? Eles vieram na minha direção, começaram a rir, o Eugênio, o Clóvis, Armando, o Hugo Vink. Eles me pegam e me levantam e começam a me jogar pra cima. E aí, foi isso, né? Por que o vídeo essa semana? Porque eu estou completando o dia 8 de fevereiro, foi o dia que eu entrei lá fazer o teste. E no dia 8 de fevereiro, eu entrei e fiquei. Ou seja, há exatos 30 anos eu estou no Correio do Povo. Né? 3 décadas. Entrei lá um gurizão, né? Completamente perdido, muito ignorante, né? Muito... 3 décadas depois, estou aqui. Então é isso, pessoal. Essa semana, me alonguei um pouco hoje, 18 minutos e pouco, mas para contar essas 3 décadas resumidas de Correio do Povo. E só para antecipar, tá? Eu estou escrevendo um livro das minhas memórias, das minhas histórias vividas do Correio do Povo. Daqui uns 2, 3 anos eu vou publicar, tá, pessoal? Que tem muita coisa ali, tem muita coisa que eu vou ter que trocar nomes, tem muita história ali, muita história engraçada, muita história triste. Mas já antecipando pra vocês, tá? E é isso, tá? 3 décadas de Correio do Povo, dia 8 de fevereiro. Como dizem alguns, não é para qualquer um, tá? E eu quero agradecer aqui também, antes de encerrar o vídeo, agradecer ao Ultra Momback que me contratou, acreditou em mim, ao Meneghetti, que me mostrou o caminho. Eu costumo chamar o Meneghetti meu padrinho, né? Grande Meneghetti, tá? Que o Meneghetti saiu, que eu entrei na vaga dele, porque ele já sabia que ele ia sair, ele foi pra Band. Ele sabia que ia sair, então ele já estava mais ou menos arquitetando, né? E eu fiquei na vaga do Meneghetti, tá? Então é isso. Agradeço ao Meneghetti, outro Momback. Todas as pessoas passaram nesses anos, centenas de jornalistas na redação do Correio do Povo. Muita gente legal, muita gente chata, mas todos têm um significado para mim. Tá, pessoal? Muito obrigado por acompanhar o Guaibadas. Eu volto na próxima semana com mais histórias. Tá? Um beijo para todo mundo.